Fala, galerinha do 7º ano, professora Jéssica Fernandes aqui com vocês, mais uma vez, para a gente dar continuidade aí aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre rede de transporte e comunicação. Vamos entender então alguns aspectos, né, da evolução da rede de transporte e da comunicação na história, né, da humanidade e como que isso vai, de uma certa maneira, mudar a forma como as sociedades se organizam, né? Então, falando aqui da importância da rede de transporte e de comunicação, do transporte e da comunicação. Ambos vão ter um papel fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Então, é a partir da descoberta e dos avanços nos meios de transportes e nos meios de comunicação que as sociedades vão se desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? Então, desde os homens primitivos, já existiam formas de se comunicar, formas, né, de se locomover pela superfície do planeta. E a partir do momento em que essas formas foram sendo aprimoradas, essas sociedades puderam se desenvolver, se organizar de uma outra forma, né? Então, pensando algumas características da evolução da comunicação, né? Tem aí uma imagem que mostra para vocês alguns dos principais acontecimentos em relação à evolução dos meios de comunicação. Então você tem desde antes de Cristo, né? Olha lá, 15.000 antes de Cristo, quando surgem as pinturas rupestres, que a gente vai chamar também de pictografia, né? Que é essa arte rupestre de pintar, né? Onde esses homens primitivos pintavam nas cavernas, nas paredes das cavernas, nas rochas, coisas do seu dia a dia, né? Coisas que aconteciam ali. Então aqueles desenhos, eram uma forma deles se expressarem, deles se comunicarem. Então ficava registrado ali determinados acontecimentos. E vocês podem perceber que ao longo, né, da evolução desses meios de comunicação, vários outros recursos foram acontecendo. Só que muitos deles que a gente utiliza hoje em dia são bem recentes, se a gente pensar. A gente está falando aí de uma comunicação, né, usando como exemplo inicial essas pinturas rupestres há 15.000 anos antes de Cristo, tá? Então, só depois de Cristo a gente já está em 2020. Então, a gente já tem aí 17.000 anos desde que essas pinturas rupestres começaram a surgir. E olha só, essas invenções, esses meios de comunicações como o celular, né, a internet que nós utilizamos nos dias atuais, são muito recentes se a gente pensar nessa escala toda de evolução. Nessa imagem não está aparecendo para vocês, mas um outro passo importante na comunicação foi o surgimento da escrita, né? E uma das primeiras formas de escritas eram os chamados hieróglifos, que eram símbolos que representavam ideias, sons, né? Que as pessoas naquela época faziam, né? Tinham lá nas suas organizações sociais. Então, o início da escrita também é um avanço importantíssimo para os meios de comunicação. E no caso dos meios de transporte, a evolução também foi fundamental para as relações humanas. Quanto mais esse transporte se desenvolveu, mais próximo a gente conseguiu estar, né? Consegue estar de outros grupos, tá? Mais proximidades nós conseguimos ter a partir da evolução desses meios de transporte, né? Qual foi o primeiro meio de transporte utilizado? As nossas pernas, as pernas humanas, né? Era a primeira forma de se transportar, de se deslocar de um lugar para o outro, de levar coisas de um lugar para o outro, né? Depois a gente tem aí esse transporte sendo feito através da tração animal,
né, de pequenos barcos também, pequenas embarcações, mas principalmente da tração animal. Então você vai usar os animais para se locomover. E olha só, imagina que antes a gente se locomovia com as nossas pernas, né? Então as distâncias que a gente percorria era uma distância mais curta, a gente não conseguia andar, né? Não dava, por exemplo, para andar de forma muito rápida dentro de um continente, né? Até mesmo de uma área que hoje seria a área de um país, por exemplo, era difícil se locomover só com as pernas. Com os animais, com a tração animal, você consegue se locomover muito mais rápido, né? Então você consegue explorar novas áreas, chegar a novos lugares de maneira mais rápida, mais eficiente. E aí, depois você tem a invenção da roda, que também vai trazer aí alguns veículos, né, as carroças, alguns veículos que são movidos também a tração animal, mas que agora consegue se deslocar com uma velocidade mais acelerada, mais intensa. Até que você tem os meios de transporte, o surgimento dos meios de transporte que a gente costuma utilizar nos dias de hoje. Carro, avião, navios, né? Mas quando que esses meios de transportes que a gente utiliza hoje surgiram? Eles foram revolucionários nessa proximidade, nessa ocupação de novas áreas, na proximidade das pessoas, nas trocas de fluxos entre as pessoas. Eles vão surgir no contexto da Revolução Industrial. A gente já falou de Revolução Industrial em outras áreas, em outras aulas, e nós vimos que a primeira revolução acontece no século XVIII, mas nós temos a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial, né, nos dias atuais. E o que aconteceu durante essas revoluções? Vários novos meios de transportes surgiram a partir das tecnologias que as revoluções industriais vão trazer. Então, o motor a vapor, que vai surgir dentro da primeira revolução industrial, a eletricidade, que surge na segunda revolução industrial, vão possibilitar o surgimento de vários meios de transportes, né? E até mesmo dos avanços nos meios de comunicação. Por isso que eu botei aí para vocês o telefone, o rádio, né? São invenções que vão surgir a partir dessas revoluções industriais. Então você vai ter a locomotiva, o trem movido a vapor, né? Você vai ter o carro, o avião, navio, telefone, o rádio, tudo isso surgindo como avanços que vão ser proporcionados pelas invenções, pela tecnologia que as revoluções industriais vão trazer. Então elas vão ter uma consequência direta e bem significativa na evolução dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Aí a gente pode focar agora, né, nas principais características e nos principais meios de transporte. Quando a gente fala de meios de transporte, a gente está falando, né, das redes de transporte. O que são essas redes de transporte, né? É justamente a forma como essas diferentes regiões vão poder ser integradas. Então, a gente tem redes de transporte que integram essas diferentes regiões, né? Os meios de transportes, eles são aqueles que vão auxiliar o nosso deslocamento. O deslocamento de pessoas, de mercadorias, né? Ou seja, quando a gente fala da rede de transporte, a gente está falando dessa interligação, dessa integração de diferentes lugares a partir, né, desses transportes, do deslocamento de pessoas por esses meios. Então, quando eu pego um ônibus, saio de um município para o outro, saio de um bairro para o outro, pego carro para ir de um local para o outro, né, eu estou me deslocando através dos meios de transporte. Eu estou usando uma rede de transporte que me permite chegar até outro lugar, integrando as áreas, tá? E aí nós podemos ter, né, dividir esses meios de transporte em algumas categorias. Eu posso ter transportes terrestres, transportes aquaviários, transportes aéreos, aeroespaciais, e também
dutoviários. Então eu posso ter vários tipos de meios de transporte. Nós vamos ver alguns deles aqui de forma mais detalhada, né? Então, primeiro aí são os meios de transportes terrestres, que são aqueles que se locomovem pela terra. Então, são os meios de transporte que nós vamos utilizar de via terrestre, né? Ou seja, esses meios de transporte, eles são bastante utilizados no mundo. Na verdade, o meio de transporte terrestre são os meios de transporte mais utilizados no mundo, né? E eles podem se locomover, eles podem funcionar através da propulsão humana, através da tração animal, através de combustão automotiva, de energia elétrica. Então, tem diferentes formas de fazer esses meios de transporte terrestre se locomoverem na superfície, tá? E a gente ainda pode dividir os meios de transporte terrestres em rodoviários, ferroviários e metroviários, tá certo? Vamos ver cada um deles. Ó, rodoviário. Rodoviário é um meio de transporte terrestre feito através das estradas, né? Esse meio de transporte terrestre, ele é muito importante ele é muito utilizado, né, para o transporte de pessoas e também para o transporte de mercadorias. Vocês estão vendo nessa imagem aí carros, ônibus e caminhão, né? Os caminhões são muito utilizados para transportar mercadoria. E por que esse meio de transporte ele é tão privilegiado no Brasil? No Brasil, o principal meio de transporte é o rodoviário. Por que o país investiu tanto nisso? A gente já viu nas aulas de indústria que você tem na abertura, né, do período do Juscelino Kubitschek, você vai ter um grande investimento do capital externo nas indústrias automobilísticas. Então, o governo vai priorizar investir no setor rodoviário, justamente para beneficiar essas indústrias que estão aqui construindo carros, porque eles se deslocam através da rede de transporte rodoviária, né? Além disso, é muito mais barato ampliar a rede rodoviária, instalar uma rede rodoviária, do que uma rede ferroviária ou qualquer outro tipo de meio de transporte terrestre. Ele é bem mais barato, né? Agora, é um meio de transporte terrestre que tem um alto índice de acidente, né? A gente tem aí um número gigantesco de vítimas fatais de acidentes de trânsito, porque as estradas são bastante perigosas, a velocidade, alguma imprudência no trânsito, tudo isso contribui para esse grande número de acidentes. Mas no Brasil o transporte mais utilizado, o meio de transporte terrestre mais utilizado, né? Não só o meio de transporte terrestre, no Brasil é o meio de transporte mais utilizado, o transporte rodoviário, tá? Mas é um tipo de transporte terrestre. Outro tipo de transporte terrestre é o transporte ferroviário. O transporte ferroviário, ele é bom, né, para transportar pessoas e mercadorias também, tá? Inclusive, ele é melhor para transportar mercadoria do que o transporte rodoviário. Por quê? Ele é mais rápido, ele leva mais quantidade de mercadorias, né? O que faria com que esse transporte fosse mais barato. Porém, ele é mais caro de se implementar. Então, lá na época do Juscelino e posteriormente também, o que se privilegiou foi o transporte rodoviário por ser mais barato, tá? E o transporte ferroviário, ele pode ser feito por trens, VLTs, bondes. Normalmente, trem é mais comum para o transporte de cargas, né? De longa distância, de média distância. E para o transporte de pessoas também, com distâncias, né? Aí, distâncias relativamente medianas de uma área para outra, ou uma distância grande de uma área para outra. Quando a distância é menor, dentro de um mesmo bairro, por exemplo, você tem os bondes, ou você tem agora
né, que voltou aí na cidade do Rio de Janeiro, voltou a ter a presença dos VLTs, né? Então, na cidade do Rio de Janeiro, eles voltaram a ser pensado, planejado pelos governos para serem utilizados como meio de transporte, até por conta da questão da sobrecarga do transporte rodoviário, que gera muito engarrafamento, uma lentidão, né, no deslocamento. É mais rápido se deslocar com o transporte ferroviário, porque você não tem esse engarrafamento. E o próximo aqui é o transporte metroviário. O transporte metroviário, na verdade, ele é também uma forma de transporte ferroviário, porque é feito sob trilhos, né? Leva uma grande quantidade de pessoas. Só que qual é a principal diferença? Ele tem um custo mais alto do que os trens e, além disso, ele é feito de maneira subterrânea. Então, os metrôs circulam também no subterrâneo. Por isso que tem uma certa diferença aí do transporte ferroviário. Porque no caso dos trens, dos bondes, dos VLTs, eles só circulam na superfície terrestre. No caso do metrô, ele circula no subterrâneo também, tá? Por isso que tem essa diferençazinha. Mas ele é como uma extensão do transporte ferroviário, com a diferença de circular no subterrâneo. Temos também os meios de transportes aquaviários, né? São aqueles que se locomovem pela água. Então, todos os meios de transporte que circulam, né, pela água, a gente vai classificar como transporte aquaviário, tá? É também um dos transportes mais utilizados no mundo, tá? O mais utilizado é o rodoviário, mas um dos mais utilizados é o transporte aquaviário. Também existem diferentes formas de gerar, né, a movimentação desses transportes, via propulsão humana, através da propulsão do vento, as velas dos barcos, né? E hoje em dia, claro, uma combustão automotiva, porque a gente vai ter aí motores muito mais tecnológicos, né, automatizados, que fazem com que esses transportes aquaviários se locomovam. E aí eles também são divididos em alguns tipos. Nós temos os marítimos, os fluviais e os lacustres. Vamos conhecer um pouco de cada um deles. O transporte marítimo, tá? Ele é também um transporte muito bom para cargas, porque leva uma quantidade de cargas, né, em longas distâncias. Então, ele é muito utilizado para transportar carga entre os continentes, através dos oceanos, tá? Então, o transporte marítimo, na verdade, é aquele que vai acontecer pelos mares, pelos oceanos, né? Pelas águas dos mares e oceanos. Muito bom para levar carga, mas também tem uma grande representatividade no transporte de pessoas. Os cruzeiros, né, transatlânticos que acontecem também são formas, né, de transporte marítimo, aquaviário marítimo, tá? Além do marítimo, nós temos o transporte aquaviário, fluvial e lacustre. O que são esses tipos de transporte aquaviários? Eles são feitos nos rios e lagoas, né? São utilizados para transportar pessoas, são pequenas embarcações utilizadas para transportar pessoas e cargas, né? Pelo curso dos rios, pelos lagos. No Brasil, por exemplo, a gente tem esse tipo de transporte e a gente vai chamar essa atividade de cabotagem. Ela é muito comum na região do Amazonas, né? Essas pequenas embarcações param nos portos dos rios e fazem o transporte das pessoas, já que nessa região, no caso do Brasil, na região da floresta amazônica, na região norte do Brasil, o transporte rodoviário não é tão eficiente, as estradas não são tão presentes em todos os lugares. E aí acaba que o transporte fluvial e lacustre é bastante utilizado nessas regiões. Transportes aéreos, os meios de transportes aéreos, né? São aqueles que se deslocam através do ar,
Então levam pessoas, levam mercadorias através do ar, né? Os mais comuns da gente encontrar fazendo esse tipo de transporte são os aviões, os helicópteros, dirigíveis, balões, né? Eles vão circular com pessoas e mercadorias, tá? E eles vão se locomover através do diferenciamento de gases ou da temperatura entre eles, né? Se movimentando também com as hélices e com as turbinas. Então, o transporte aéreo. É importante também falar aqui que o transporte aéreo é um dos mais seguros do mundo, né? Tem poucos acidentes que acontecem com esse tipo de transporte, diferente do transporte rodoviário, que é um dos que mais mata no mundo. Mas o transporte aéreo é bastante seguro. O problema é que, em caso de acidente, a possibilidade de ser um acidente fatal é muito maior, quase que, né, 100% dos casos de acidentes aéreos acabam sendo, né, fatais para todas ou para quase todas as pessoas que ocupavam aquele meio de transporte, um avião, um helicóptero, né? Nós temos também o transporte aeroespacial, tá? O transporte aeroespacial é aquele que são feitos, né, por veículos tripulados ou não, e que vão viajar através do espaço sideral, tá? Exemplos de meios de transporte que fazem esse tipo de transporte, né? Sondas, satélites, naves espaciais, que vão ser lançados no espaço através, né, da propulsão aí dos foguetes. Então, é um transporte que leva pessoas ou não para fora da superfície terrestre, tá? E esse tipo de transporte vai ser responsável por áreas como a telecomunicação, por avanços na telecomunicação, pela manutenção das estações espaciais, pela exploração do espaço. Então, eles têm uma grande importância na evolução, né, do nosso planeta. Mais um tipo de transporte aí, os transportes dutoviários, né? Esses transportes, esse tipo de transporte, né, ele é feito por meio de dutos, de tubulações, tá? Que vão servir principalmente para transportar carga. Mas que tipo de carga, né? Substância como gases, substâncias químicas. Então, ele vai ser muito bom para esse tipo de transporte. Por quê? Porque os dutos vão permitir com que esses gases, essas substâncias químicas, sejam menos expostas a risco. Elas são substâncias perigosas de se transportar, né? E uma das formas mais seguras de transportar essas substâncias é através dos dutos, né? Através do transporte dutoviário. E ele pode funcionar 24 horas por dia, tá? Esses dutos podem ser oleodutos, gasodutos, minerodutos, aquadutos. Ou seja, depende do tipo de produto que ele está transportando. Um óleo, um gás, um minério, água, né? Então, é um transporte muito importante, principalmente para o transporte de cargas químicas, né? Que são perigosas aí de serem transportadas pelas estradas e precisam ser distribuídas de uma forma rápida também, tá? E constante, porque pelos dutos viários esses produtos podem ser transportados 24 horas por dia, né? Meios de comunicação. O que são os meios de comunicação, né? Eles são os instrumentos que vão nos permitir, nos ajudar, né, a se comunicar com outras pessoas, com o governo, com a empresa, tá? Então, os meios de comunicação são instrumentos que facilitam a nossa relação, a comunicação entre as pessoas, a comunicação na sociedade, né? E aí, a gente pode dividir os meios de comunicação em dois tipos. Eles podem ser individuais ou massivos, né? E também podemos classificá-los como meios de comunicação
escrito, sonoro, audiovisual, multimídia, hipermídia. Então, eu posso ter um meio de comunicação individual que pode ser escrito, posso ter um que é sonoro, né? Posso ter um meio de comunicação massivo que é uma multimídia, que é um meio de comunicação escrito, que é um meio de comunicação sonoro. Vai depender do tipo de recurso que eu estou utilizando. Mas vamos entender o que é um meio de comunicação individual e um massivo, né? Meio de comunicação individual é aquele em que você consegue se comunicar com uma outra pessoa, né? Apenas uma outra pessoa. Então, as cartas, por exemplo, né? Eu consigo mandar carta, eu posso mandar 10 cartas, mas eu vou mandar uma carta para cada pessoa. Por isso é um meio de comunicação individual. O telefone é um meio de comunicação individual, porque a gente liga e tem uma outra pessoa, né, do outro lado da linha. Ah, mas no WhatsApp eu falo com várias pessoas num grupo. Sim, mas aí a gente está usando a tecnologia da internet. A internet pode ser um meio de comunicação individual, mas também pode ser um meio de comunicação de massa, que me leva a ter contato com mais pessoas, né? Os meios de comunicação individual são aquele onde você troca comunicação com uma única pessoa. Agora, os meios de comunicação em massa é aquele que leva informação para várias pessoas. Um livro, por exemplo, eu posso ler um livro que vocês já tenham lido, então eu vou ter acesso à mesma informação que vocês. Várias pessoas podem ler esse livro. O rádio, a gente pode ouvir, várias pessoas podem ouvir a mesma transmissão, o mesmo programa no rádio, na TV. Então, a internet, né? Se a gente abre lá, vê uma notícia, algo que alguém compartilhou no Facebook, por exemplo, todas as pessoas que seguem aquela rede, às vezes milhares, um artista no Instagram, por exemplo, que tem milhões de seguidores, tudo que ele compartilhar vai atingir uma grande quantidade de pessoas. Então, são meios de comunicação em massa. Tanto os meios de comunicação em massa quanto os meios de comunicação individuais, eles podem ser, né, escritos, sonoros. Por exemplo, no caso das cartas e no caso dos livros, são meios de comunicação escritos, um individual e o outro em massa. No caso do rádio, né, é um meio de comunicação sonoro, a gente está ouvindo. O telefone também, né? Afinal de contas, a gente está escutando a voz da outra pessoa. Então, também é um meio de comunicação sonoro. Depende aí do elemento que a gente está usando para ele ser escrito, sonoro, visual, no caso da televisão, né? No caso do computador, por exemplo, da internet, a gente consegue visualizar, né, em determinadas redes. Perdão, gente. E por fim, para a gente caminhar aqui, né, para o final da nossa aula, esses avanços causaram alguma mudança? Totalmente. Os avanços no meio de comunicação e os avanços no meio de transporte proporcionaram um mundo interligado, né? Hoje em dia, nós temos como nos comunicar em tempo real com alguém que está na Europa, no Japão, na Ásia, né? Nos Estados Unidos, aqui na América. Então, a gente consegue, inclusive, né, fazer esse deslocamento de uma forma muito rápida. Então, antes, quando os portugueses vieram para o Brasil, por exemplo, uma viagem de navio de lá de Portugal para cá demorava, né, meses para ser concluída. Hoje em dia, a gente pode pegar um avião e em algumas horas a gente está em Portugal, tá? No nosso próprio país, o deslocamento antes demorava muito, porque era feito com tração animal. Perdão, gente. Nas carroças. Hoje em dia, a gente tem carro, tem avião para se deslocar dentro do país. Os navios são muito mais rápidos para se deslocarem pelos mares e oceanos, né? As embarcações. A gente tem a internet, celular. Nós estamos aqui tendo uma aula, por exemplo, estamos juntos, né? Mas cada um na sua casa. Estamos utilizando esses avanços na comunicação para manter o nosso contato, mas cada um em um local diferente. Então, esses avanços proporcionaram um mundo mais interligado, tá? Galera,
Era isso. Agradeço vocês terem chegado até o final dessa aula. Anotem as dúvidas, levem lá para o chat. Vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. Eu ou outro professor que esteja lá, né? Sempre tem mais de um professor para tirar as dúvidas, então vocês podem ouvir, né, a explicação, vocês podem ver a explicação do professor na aula ao vivo, pode tirar a dúvida comigo, com outros professores que estejam lá. Então tem várias formas de vocês não levarem essa dúvida, não ficarem sem entender, tá? Fiquem bem, se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!